Talvez você consiga até chegar nessa pessoa do ponto de vista emocional, sei lá, se um filho de um bolsonarista cheio de certezas delirantes é vítima de uma opressão estatal, talvez ele se sensibilize com isso. Mas argumentos racionais não vão funcionar, porque é da essência da certeza a negação à alteridade, a negação a uma outra possibilidade. A certeza é que constrói todos esses fundamentalismos. A certeza não se confunde com a fé. A fé pressupõe uma certa dúvida. Então, a fé religiosa, ela pressupõe uma dúvida que é preenchida pela fé. A certeza delirante não, a certeza é do fundamentalismo. Nada fora daquilo que eu acredito eu quero ouvir. Eu não aceito, eu tenho ódio de quem pensa diferente. Eu fecho meus ouvidos para quem pensa diferente. E aí o diálogo é impossível, o diálogo é interditado. A Márcia escreveu um livro que era Como Conversar com um Fascista, que era uma grande ironia. Ela até evocava aqui a ideia do título irônico, né? E as pessoas não entenderam. Alguns queriam comprar o livro e tratar aquilo como uma autoajuda, né? Como é que eu vou conversar com meu parente autoritário, etc. Mas não é, na realidade é impossível, né? Você dialoga com o fascista para você não ser um fascista também, porque você tem argumento, você tem a tentativa, você tem a consciência de que o que você fala pode ser errado, logo você tem uma tentativa de se abrir ao outro, até para aprender, até para melhorar o teu argumento, melhorar as tuas posições, mudar de opinião, se for o caso. Agora, o fascista, o bolsonarista, a pessoa dotada de certeza delirante não tem isso. Ela se fecha à alteridade, se fecha à diferença, se fecha a ouvir. Se fechou a ouvir, não tem diálogo. É impossível. Como última pergunta minha aqui, o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, certa vez disse que a esquerda se divide por ideias e a direita se une por interesses. Né? E considerando a clara desorganização e as brigas internas que a gente vê hoje na esquerda brasileira, no nosso pior momento, né, pelo menos desse século, e assim, eu e o Paulo, a gente, ao longo desse podcast, trouxemos esse debate. Como que você acha que a gente pode reverter esse cenário, né? Que parece que a direita se une muito mais fácil, parece que eles se organizam e conseguem sempre manter os interesses da elite protegida, enquanto a gente fica quebrando a cabeça, talvez por purezas ideológicas, talvez por discordâncias na forma de enxergar os ideais de esquerda, e a gente fica perdido, né? A gente não se organiza e a gente não apresenta uma resistência mais robusta. Vamos fazer um acordo aqui, né? A nossa esquerda é péssima. Acho péssimo, muito péssimo. E não é um problema. Hoje, as esquerdas estão muito fragilizadas em todo o mundo. Isso porque, não raro, as esquerdas têm trabalhado a partir da mesma racionalidade da direita. Ou seja, a partir de cálculos de interesse. Se eu fizer isso, o que eu ganho? Se eu fizer aquilo, o que eu perco? Você substitui uma atuação a partir de princípios por uma atuação a partir do interesse mais próximo ou de projetos pessoais de poder. Nós vimos isso nas últimas eleições, todas as últimas eleições, né? Os projetos pessoais de poder se sobrepondo à construção de uma frente democrática, de uma frente progressista, de uma frente socialista, ou de uma frente que apresentasse uma resposta diferente daquela apresentada pela direita, pela centro-direita e pela extrema-direita. A gente pode ver claramente esse movimento na França, nos Estados Unidos. Cada vez mais, direita e esquerda atuam a partir de conveniências, a partir de um projeto imediato, a partir de uma vitória eleitoral, manipulando sentimentos, muitas vezes sentimentos contraditórios, e defendendo posições que iam de encontro a posições históricas desses partidos oficiais da esquerda. A gente vê também movimentos sociais sendo cooptados, movimentos sociais sendo desprezados pela esquerda oficial, pela esquerda partidária. Então, a gente está muito mal de esquerda, né? Eu acho que, para mudar isso, mais uma vez, nós temos que, de novo, ressimbolizar o que é ser de esquerda no Brasil, o que é ser de esquerda no mundo, e adotar posições, custe o que custar, ligadas aos princípios fundadores
desse ponto político, desse ponto de vista político. Não dá para ter uma esquerda neoliberal defendendo o empreendedorismo, defendendo a relativização do direito trabalhista, defendendo a relativização dos direitos fundamentais, defendendo um projeto criminalizador da pobreza. Né? Isso acontece no mundo inteiro. Não dá para ter uma esquerda que, diante de uma ameaça fascista, resolva perder para manter uma hegemonia em determinados estados, né? Quer dizer, que recuse alianças do próprio campo. Por exemplo, a última eleição não era uma eleição normal, era uma eleição que tinha uma proposta claramente autoritária de um lado, uma proposta e outras propostas não autoritárias. Como não fazer uma união diante dessa ameaça? Né? Quer dizer, por quê? Porque os projetos pessoais se sobrepõem. Aí o cara prefere perder aqui porque acha que na frente vai sair capitalizado, vai ter mais votos. Aqui no estado do Rio, nós tivemos situações terríveis, assim, a esquerda atacando a esquerda, não para ganhar a eleição, mas para manter uma hegemonia, a partir de um discurso de uma pureza ideológica infantil, né? Aquele esquerdismo a que se referia Lenin no famoso texto. Né? Isso tudo é sintoma do quê? Dessa racionalidade neoliberal no campo da esquerda. Cálculos de interesse, discursos pueris, uma simplificação excessiva dos problemas sociais, uma colonização da economia, a economia colonizando todos os outros saberes, todos os outros campos, e fazendo com que, aos olhos da população, esquerda e direita não faça muito sentido, não tenha muita diferença. Você tem uma esquerda que não dialoga com a favela, que não dialoga com a periferia, que não dialoga com a comunidade mais pobre. E, ao contrário, você tem cada vez mais pessoas que estão sofrendo as maiores privações, acreditando que são empresários de si, que são o próximo Silvio Santos, ou que são o próximo milionário, que vão ficar ricos a partir de uma meritocracia que não existe, e com um discurso que vai muito mais em direção à direita do que em direção à esquerda. Então, nós temos que nos reconectar com as camadas mais pobres, com a classe mais oprimida, e também desvelar essa opressão, que muitas vezes ela é escondida. Cada vez mais as pessoas são oprimidas sem saber que estão sendo oprimidas. Então, o desafio é longo, o desafio é extremamente penoso, mas é algo que a gente tem que começar a atuar. Não estou falando aqui de partidos políticos, estou falando de pessoas comprometidas com o ideal da esquerda. Né? O que é o ideal da esquerda? O ideal da necessidade de uma redução brutal das desigualdades, com respeito às diferenças, uma postura que acredita que o Estado ainda tem uma função na redução e na concretização dos direitos, na redução das desigualdades e na concretização dos direitos, e por aí vai. Nós temos que nos unir cada vez mais diante dessas ameaças de um Estado totalitário e bárbaro como esse que se desenha para nós. E para fechar, doutor Rubens Casara, o que é, em meio a tudo isso, ser um juiz que se posiciona tão claramente com relação a essas questões? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um país de Sérgio Moro, que se omite talvez de fazer comentários, mas age politicamente, ao mesmo tempo também a gente não sabe o que se passa na cabeça de juízes, de modo geral, né, doutor? Porque, pelo menos no que eu acompanho, acho que isso pode até ter aumentado um pouco, mas com relação a posicionamentos, porque talvez a pessoa pense, não, ele deve ficar restrito só em julgar e não se colocar, se posicionar politicamente como um peão aí nesse tabuleiro. Como que é assim para a sua pessoa? As pessoas muitas vezes confundem política com posturas político-partidárias. Né? A vida, viver é política, né? Tudo é política. E defender posições políticas não significa defender posições político-partidárias. A defesa de posições político-partidárias é vedada pela lei orgânica da magistratura
E, de fato, isso pode comprometer, em certo sentido, o princípio da imparcialidade. Agora, a liberdade de expressão é assegurada a todos os cidadãos e o juiz não deixa de ser um cidadão por exercer a judicatura. Quando que o juiz não pode falar? Ele não pode falar rigorosamente nada que diga respeito a alguma causa que ele está julgando ou que venha a julgar. Ou seja, que diga respeito a uma contaminação do princípio da proporcionalidade, do princípio da imparcialidade, ou que diga respeito a uma adoção prévia de uma postura em relação a algo que ele venha a julgar. Fora disso, não há nenhum tipo de vedação legal ao juiz se manifestar. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, a pretexto de uma falsa neutralidade, acha que tudo aquilo que é contrário ao que ela pensa é vedado que o juiz se manifeste. Muito resumidamente, muitas vezes posições de direita são naturalizadas e posições que são enquadradas ou etiquetadas de esquerda são vistas como violação da imparcialidade. Isso nada mais é do que mais uma manifestação ideológica e uma tentativa de controle ideológico de atores jurídicos, de juízes, promotores e etc. Hoje tem vários juízes respondendo a procedimentos por manifestações que não ultrapassaram os rígidos limites da liberdade de expressão. Juízes, promotores, sendo processados porque falaram aquilo que eles podem falar como cidadãos. Isso tem que ser trabalhado também na sociedade, né? O juiz não deixa de pensar porque não fala. E é muito melhor saber o que o juiz pensa do que estar trabalhando com um juiz que às vezes não faz nenhum tipo de declaração pública, mas tem um pensamento completamente contaminado por preconceitos ou até por posições político-partidárias que são facilmente identificadas em suas decisões. Mas acho que a sociedade, nesse sentido, tem melhorado bastante. E o que me preocupa muito é essa construção como heróis de alguns juízes, e isso gera, de fato, um efeito muito perverso na sociedade, na medida em que vários outros juízes também querem ser tratados como heróis e muitas vezes passam a reproduzir determinadas práticas, não raro práticas atípicas, práticas contrárias à legalidade estrita, práticas contrárias à jurisprudência dominante, com esse objetivo de virar o próximo herói, virar a próxima capa de revista, etc. Isso é muito mais danoso à sociedade do que um juiz que se manifeste sobre democracia, se manifeste sobre a Constituição, ou se manifeste publicamente sobre perversões inquisitoriais e perversões políticas no seio da sociedade brasileira. Rubens Casara, juiz de direito, participando aqui do nosso Corongados de hoje. Para fechar, fale um pouco mais do seu novo livro, Bolsonaro, o Mito e o Sintoma. Já foi lançado, está em pré-venda, como que o pessoal pode adquirir, ainda mais nesse período um pouco excepcional, né, Rubens? E como que vai funcionar, como que tem sido? O livro está em pré-venda, está no site da editora Contra Correntes. Como eu disse, é um livro sobre a sociedade brasileira, sobre os últimos anos da sociedade brasileira. O livro começa mais ou menos no período da queda da Dilma e vai até os últimos dias, basicamente. É um livro que eu procuro mostrar que esse significante Bolsonaro, na realidade, é um efeito, é um ponto de encontro de um simbólico dessimbolizado, da ausência de limites na sociedade, de um imaginário empobrecido, de pessoas cada vez mais idiotizadas, tanto à direita quanto à esquerda, e de um real que se mostra cada vez mais presente e produzindo efeitos, muitas vezes, desastrosos. Queria dizer que, quando eu falo aqui nesse programa com vocês, quando eu bato esse papo, eu estou tentando falar muito mais como professor de direito e de ciência política do que como juiz propriamente dito. Até não pretendo julgar nenhuma das pessoas aqui a que me referi e também não fiz nenhuma abordagem jurídica sobre essas pessoas. Mas é que isso é bom deixar bem claro, porque como eu estudo ciência política, estudo processo penal, direito penal, sistema penal, criminologia, outros juízes estudam várias outras coisas e são indivíduos muito mais complexos do que
a etiqueta de juiz parece demonstrar. Lembrando sempre aquilo